E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal Carteiro das Boas Novas. Fico muito feliz de poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu adquiri na minha vida profissional como advogado e também como pastor evangélico. Então, fica comigo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho assim um assunto hoje maravilhoso, complexo, mas que traz assim um conteúdo muito bom para a gente. Então, se for possível, fica comigo aí até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou te trazer informações sobre o direito, boas, né? Temas até assim bastante complexos no mundo do direito, mas que eu tenho certeza que assim é de grande valia para você e para todos nós, é claro, ok? Bom, eu vou começar então com algo do direito, ok? E hoje eu tenho algo, né, para trazer sobre responsabilidade civil envolvendo uma paciente que professa a fé das Testemunhas de Jeová. Deixa eu apresentar o caso para você entender a complexidade do problema. Uma senhora, ela foi internada com um quadro de leucemia no Hospital Municipal de Taubaté, lá em São Paulo. E aí o que aconteceu? Ela precisou receber uma transfusão de sangue. Chegou num dado momento, ela estava com uma situação dela de saúde crítica, então os médicos eles resolveram fazer uma transfusão de sangue. Porém, esta senhora, ela chegou ao hospital lúcida, consciente, sabendo muito bem o que estava acontecendo com ela, e naqueles primeiros contatos, o que ela fez? Olha, eu sou testemunha de Jeová e pela minha fé, nós não tomamos sangue de ninguém, nós não recebemos transfusão de sangue. E então ela pediu aos médicos que não fosse feito qualquer tipo de transfusão, que se adotasse tratamentos alternativos para ela. E para te ser sincero, a palavra foi, né, dela que ela preferia até a morte do que perder a salvação, pela fé que ela professa, ok? Bom, apesar de tudo isso, né, os médicos, diante do quadro que ela posteriormente apresentou, eles não tiveram, entre aspas, outra saída, e aí eles, por conta própria, resolveram então fazer uma transfusão de sangue, de forma contrária ao que a paciente havia solicitado. Essa senhora, ela veio a óbito logo depois, é claro, não foi por causa da transfusão de sangue. A transfusão foi um meio, né, que os médicos encontrou para, né, postergar um pouco mais a vida dela. Porém, né, uma de suas filhas ingressou com uma ação de responsabilidade civil, né, contra o município de Taubaté e saiu uma sentença. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Mas no tribunal, o advogado que assiste, né, a filha dessa senhora conseguiu reverter a sentença e agora, recentemente, né, saiu um acordo, né, dando provimento ao recurso e condenando o município de Taubaté a pagar uma indenização a essa filha por dano moral por ricochete de R$35 mil, ok? Bom, qual é a situação aqui nesse processo? Nós estamos aí diante de uma situação muito complexa. A Constituição Federal, ela, além de nos dar muitas garantias constitucionais e remédios constitucionais para a nossa defesa, como é o caso, por exemplo, do mandado de segurança, do habeas corpus, mandado de injunção e outras medidas, nós temos também os direitos fundamentais. E dentre esses direitos fundamentais, que são muitos, nós temos de um lado o direito fundamental à vida
e temos do outro lado também, né, o direito à liberdade religiosa. E numa situação dessa, qual direito vai prevalecer? Porque eu estou diante de duas situações, né? Olhando para o lado do hospital, para o lado dos médicos, o dever deles é salvar a vida. Olhando pelo direito da liberdade religiosa, ela sendo maior, capaz, tendo entendimento do que está acontecendo, é direito do paciente escolher o tratamento. Abrindo só aqui um parênteses rapidinho, se fosse um menor de idade, ou uma pessoa em coma, ou se porventura ela chegasse lá numa emergência, em situações destes tipos, é dever do médico salvar a vida do paciente. Então, o direito à vida vai prevalecer sobre o direito à liberdade religiosa. Ainda mais se o direito à liberdade religiosa não for para si mesmo, for para outro. Como é o caso, por exemplo, dos menores de idade, onde seus pais os representam, ou, se eles forem relativamente incapazes, eles os assistem. Então, eles não podem escolher isso para os filhos. Se chegar numa situação desta, certamente os médicos, se precisarem, dependendo do quadro, vão fazer uma transfusão de sangue. E isso é perfeitamente cabível e é legal, eles têm que fazer. Fechamos parênteses. Esse caso que eu estou apresentando aqui para gente, para nossa reflexão, essa senhora, ela recusou-se expressamente a se submeter a qualquer tipo de transfusão de sangue. Ponto final. E aí, a sentença agora, o que a sentença fez? Né? O que o acórdão do tribunal, o que os desembargadores resolveram por unanimidade? Que nestes casos, sendo a parte maior, ela tendo ainda consciência para decidir o tratamento que ela quer, o direito dela como paciente de escolher o tratamento não pode ser alterado pelo médico, independentemente do quadro ou do risco até mesmo que ela venha a correr da própria vida. E aí o tribunal, agora, revendo essa situação, eu estou acompanhando o caso, deu provimento à apelação, reformou a sentença e condenou o município de Taubaté, porque o tratamento foi todo feito, né, no hospital municipal, a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$35 mil. Sob qual fundamento? Que o direito à liberdade religiosa, nestes casos, ele prevalece sobre até mesmo o direito à vida. Ok? Deu para entender? Mas tem estes critérios, ok? Nem sempre as coisas serão assim, mas a decisão foi essa. Tá bom? Bom, e aí eu quero pegar essa sentença e quero linkar ela. Eu quero trazer ela para a palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse fato e tratar também com vocês um pouquinho, né, com você um pouquinho, sobre a questão da transfusão de sangue. E aí a primeira pergunta, né, que vem logo para a gente, né? É pecado doar ou receber transfusão de sangue? Ponto de interrogação. Vamos começar primeiro lendo uma palavra de Deus para a gente. Vamos ler a palavra. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número Mateus 26, verso de número 28. Está escrito assim. Jesus ele participava aqui da última ceia. Esse verso que eu vou ler, o contexto dele é a última ceia de Jesus. Ele está sentado com os discípulos, está fazendo a sua última ceia, porque no dia seguinte ele vai ser entregue nas mãos dos homens, ele vai ser crucificado, ok?
Então, olha, e são palavras dele. Ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Palavras de Jesus. É naquele momento que ele apresenta o pão, dizendo que o pão é o corpo, e ele apresenta o cálice de vinho, dizendo que aquilo simbolicamente representava o sangue dele, que seria derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E nós sabemos que esse derramamento de sangue, ele perdoa pecado. E se perdoa pecado, há também a promessa de ressurreição da morte e vida eterna. Ok? Tudo bem. Vamos agora pegar, né, um gancho nesta questão das testemunhas de Jeová. Em que eles se baseiam, né, para não receber sangue, para não doar sangue, nem doar e nem receber sangue? Existem duas passagens na Bíblia que são as passagens, vamos lá, são os fundamentos que eles adotam, né, para não receber a transfusão de sangue. Segundo a sua fé, se eles receberem, né, transfusão de sangue, eles não receberão a salvação, ok? Eles serão extirpados do reino de Deus. E o primeiro capítulo, né, o primeiro lugar que a gente vê isso, está lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Levítico, no capítulo de número 17, a partir do verso de número 10, vai tratar sobre a proibição de comer sangue. Então, havia ali uma lei, e há essa lei, né, lá no Antigo Testamento, onde Deus, ele proíbe a casa de Israel e dos que peregrinavam nas terras ali, de comer sangue de animais. Para não ficar só na minha palavra, vou fazer uma leitura bem rapidinho, só para que você entenda. Deus disse assim: e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação da alma. O Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas que iriam acontecer no futuro. Quando a gente pega o Pentateuco, que é onde está esse livro, né, de Levítico, onde está algumas leis do Senhor, a gente percebe que Deus sempre ele apontava para um plano futuro. Como que se dava a expiação dos pecados antigamente? Ela se dava pela oferta de animais que eram colocados, eram queimados sobre o altar. E isso era feito diariamente e de forma repetida. Então, havia da parte de Deus um tratamento especial com relação a esse sangue. Por quê? Porque o sangue dos animais era o sacrifício vivo dos animais, que não arrancava o pecado do povo, mas cobria o pecado do povo. Então toda a expiação pelo pecado era feito com sacrifício de carne e sangue de animais, ok? Só que aí, meu irmão, minha irmã, a gente sabe que isso não era algo perfeito, e nunca foi mesmo, porque tanto é que tinha que fazer constantemente. Então, com base nesse mandamento, nessa ordenança de Deus, aqueles que professam a fé das testemunhas de Jeová,
elas não recebem transfusão de sangue. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. A primeira coisa logo, né? É claro, falo isso com todo o respeito que eu tenho, né? E é claro, eu não sou o dono da verdade, ok? Mas é a minha opinião, é a minha opinião. É aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, ok? Em primeiro lugar, na Bíblia não existe nada, nenhum verso, nenhum capítulo que trate de transfusão de sangue, de pessoa para pessoa. Aqui era algo ligado aos animais. O que não se podia comer era sangue de animal. Inclusive no próprio Novo Testamento, lá no livro de Atos, no capítulo de número 15, versos 28 e 29, alguns apóstolos, para que não houvesse discussão ou problemas entre a igreja, proibiu também o comer sangue. Mas quando ele trata ali de comer sangue, ele também está falando, né, daquele sangue que os discípulos sabiam que era um sangue ou carne proveniente, né, vamos falar assim, sacrifícios para ídolos. Então, os apóstolos orientaram que não se comesse realmente nem da carne, não sacrificasse aquela carne nem aquele sangue. Porque qual era o medo dos apóstolos? Era os discípulos, depois de conhecer tudo que tinham conhecido de Cristo, eles virem a pecar. Né? Eles virem a pecar, não pelo fato de comer o sangue, mas porque matar animal e comer sangue, depois que Cristo, né, deu todo o seu sangue por amor de nós, já não fazia mais sentido, era uma prática pagã. Então, se era uma prática pagã, os discípulos não deviam fazer. Então, foi por isso que os discípulos recomendaram. E aí, o que acontece? Na Bíblia, não há nada que diga sobre transfusão de sangue. Naquela época, então, nem mesmo se tinha esse tipo de procedimento na área médica. A transfusão de sangue não é algo tão milenar assim. É algo novo, né? É uma metodologia, um procedimento, né, que os médicos, com o tempo, descobriram que é muito salutar e que em determinadas situações tem que ser feito para salvar a vida da pessoa, ok? Então, primeiro item logo, né, que eu discordo desse pensamento, né, é que esse texto, que é a base para que os irmãos lá, que professam a fé das Testemunhas de Jeová, não aceitam a transfusão de sangue, ele não trata de transfusão de sangue, trata de comer. Comer é diferente, comer é ingerir. Transfusão de sangue é veia, é direto, não passa pelo aparelho digestivo, ele vai direto para o sangue, ok? Então já há esse primeiro equívoco. Ali não trata de transfusão de sangue, mas de comer sangue, comer o sangue da carne animal, o que é bem diferente de transfusão de sangue. Esse é o primeiro item. Segundo, Cristo nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu sangue, porque quando Cristo se oferece à cruz, Ele se oferece para nos dar vida. Então Ele derramou todo o sangue dele, todo o sangue, que Ele foi todo perfurado, além de ter sido todo, né, agredido fisicamente, chicoteado, Ele derramou todo o sangue, Ele deu todo o sangue por amor da gente. Para que através desse sangue nós alcançássemos o perdão de pecado, porque quando eu aceito Cristo, o sangue dele é poderoso para perdoar e purificar os meus pecados. E é por isso que a gente diz, né, que quando aceitamos Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Ok? Então não faz sentido nenhum, né? Porque se Cristo doou todo o sangue, ok? E se a proibição era para comer, então não há por que eu me recusar
a receber uma transfusão de sangue, muito pelo contrário. Se eu não receber, eu coloco em risco a minha própria vida. E outra coisa, né? O doar o sangue, por exemplo, assim como Cristo doou, né, todo o sangue dele para a gente, é um ato de amor. É um ato de amor. A vida, ela é assim, ela é um bem, né? Ela é um bem de muito valor. Ela tem um valor inestimável. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, quando eu aceito uma transfusão de sangue, eu estou recebendo vida. Sangue é vida. Sangue é vida. Então, não há porquê. Não há porquê, não há nada, né? E outra coisa, temos que ter muito cuidado ao interpretar a Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro que ela tem início, ela tem um meio e ela tem fim. Ela começa em Gênesis, mas ela acaba lá em Apocalipse. Ela começa em Gênesis no Antigo Testamento, mas nós temos um Novo Testamento. E aí, quando eu pego as Escrituras, a gente percebe também que Cristo nos ensinou isso. Tem uma passagem que eu gosto muito, mas muito mesmo, que está lá no Evangelho de Marcos. Olha só o que Jesus disse. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 18 e 19. Jesus manifestou-se assim. Olha só. Marcos 7, 18 e 19. E ele disse-lhes, quer dizer, Jesus disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado para fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que o que entra no homem não contamina o homem, mas o que sai do homem contamina. Então, até mesmo hoje, né? É claro, tem gente que não gosta de comer sangue ainda. Eu, por exemplo, não gosto, mas eu como carne tranquilamente. Não vejo problema nenhum nisso. Até porque a carne tem nutrientes, né? A carne, eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu não posso comer ela exageradamente, mas eu preciso dela para manter o meu corpo, para manter o meu corpo saudável. Então eu preciso comer carne. Agora, eu respeito também quem não come. Tem gente que prefere não comer, e isso não há problema nenhum. Quem come, quem não come, não há problema nenhum. Cada um faz aquilo que acha melhor para si. Agora, Jesus está falando que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E é verdade, o que sai pela boca é que contamina. É o que a gente fala que contamina. São os problemas que a gente cria que contaminam o homem, porque sai do coração. Correto? Então Jesus também aqui ele deixa uma grande lição para a gente, né, em relação a esse aspecto. Então, com todo o respeito que eu tenho, né, a fé de todos, ok? Mas eu quero, né, destacar aqui que eu não vejo coerência. Não vejo coerência, né, bíblica em receber, em deixar de receber uma transfusão de sangue. E até mesmo doar sangue. Sabendo que Cristo, que é o Filho de Deus, doou todo o sangue pelo amor que ele tinha. Foi o ápice dele, né? Pelo amor que ele nos demonstrou, derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica aqui, né, essas observações, ok? A Bíblia não trata de transfusão de sangue, ela trata de comer sangue. Comer sangue é diferente de receber transfusão de sangue. Comer sangue é diferente de doar sangue, ok? E olhando para aquele aspecto inicial, daqueles chamados direitos fundamentais que eu falei no princípio, e sabendo que a vida, né, é o bem mais importante que nós temos, numa situação dessa, receba a transfusão de sangue. Porque eu particularmente entendo, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus,
que receber sangue por meio de transfusão ou doar sangue não é pecado, ok? Então fica aí com essa boa nova. Eu espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, né, você acione aí o sininho, inscreva-se, ok? Para receber, né, as notificações. Faça seus comentários, compartilhe comigo, porque são informações importantes, são coisas que estão, né, acontecendo tanto no mundo do direito, como também no mundo espiritual, ok? Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa semana, né? Que Deus continue te abençoando. Um abraço para você e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.